boa tarde a todos. Que bom que você está aí do outro lado. Tá percebendo que hoje nós não estamos cantando Praise the Lord? Nós estamos mudando aí o fundo musical e estamos colocando uma música também tão linda que diz I love you, Lord, for mercy and every face me. Muito obrigado, Senhor, a tua graça não tem fim. Escute que lindo esse louvor, por favor. Ó. Falar sempre da bondade de Deus. Fiel o tempo todo, Senhor, obrigada. Você já está entrando aí. Muito boa tarde, mais um Pode Vir. Está começando aqui o podcast da Igreja Vinde a Mim nessa tarde tão bonita. Caiu uma chuva tão forte, né? E agora já está aí de novo, o céu bem claro, o sol ainda está no ar. Muito obrigado, Senhor, pela chuva que cai. Agradecemos por tudo, a sua graça não tem fim. Boa tarde. Vamos entrando, vamos compartilhando. Que bom que você está aí do outro lado, gente. Tão bom esse momento aqui, né? Esse espaço, essa tarde, para poder usar esse canal, essa ferramenta, para a gente bater papo, para a gente dar testemunho, não é? E hoje nós vamos falar de um tema, não sei se você lembra, que na semana passada nós comentamos que hoje iríamos falar e deixar uma pergunta no ar para você, já assim, logo de cara. Você acredita que Deus pode falar com você? Que maneira Deus pode falar contigo? Que maneira que Deus fala? Sabe que outro dia eu comentei isso com uma amiga e ela me disse assim, nossa, mas acho que vocês estão equivocados. Os evangélicos têm mania de falar que Deus fala. Como assim? E eu já vi até frases pesadas a respeito disso, que fizeram lavagem cerebral. Então, gente, é um tema tão atual, é um tema tão recorrente, é um tema tão verdadeiro. Eu queria compartilhar com você nessa tarde. E você já vai deixando aí no seu comentário, compartilha com as suas amigas, vai deixando aí no teu comentário se você acredita que Deus pode falar, se Ele já falou contigo e de que maneira Deus fala. Eu vou citar aqui algumas maneiras que eu sei que Deus fala e depois você comenta aí se você conhece mais uma forma que eu não citei aqui. Por isso que nós estamos aqui nesse bate-papo nessa tarde. Tá entrando aí bastante gente, muito obrigada. Eu também quero hoje cumprimentar aqui minha filha Rafaela, a doutora Rafaela, está lá na SP Implante em São Paulo, compartilhando com os amigos. Um beijo grande, filha, está embelezando o sorriso de todo mundo aí. É isso, se você precisa de tratamento, corre lá na SP Implante, hein? Ela está lá na Lapa e tem essa clínica, tem em vários lugares. Também quero cumprimentar a Renatinha, minha filha, que está lá em Cincinnati, Ohio. Na verdade, ela está em Blue Ash e ela está compartilhando com uma turma. Um abraço também para Ludmila, que está em Cincinnati e ela também está compartilhando essa live. Lud, nós chamamos. E mesmo que você não esteja ao vivo agora, eu sei que depois você vai assistir, não é? Então, é isso. Vamos aí compartilhando, vamos crescendo aí nessa visualização, porque nós queremos de fato compartilhar com você a palavra de Deus, experiências pessoais, porque na verdade ninguém vive da experiência do outro. Nós temos que ser protagonista da nossa história e buscar a experiência pessoal e particular, não é? Eu costumo brincar assim, ó, se não fosse para causar, a gente nem tinha vindo. Mas essa frase não é minha, essa frase é da Bruna. A Bruna tá lá em Dayton, é do Mike também, eles brincam assim, né? Um beijo, Bruna. Também programa aí, ou melhor, publica aí, compartilha aí pra nós aí em Dayton, aí nos Estados Unidos, que a gente tá querendo mesmo abranger o maior número de pessoas possível para a glória de Deus. Pode vir. Vai entrando você aí, todo mundo, e já comenta com a gente se você acha que Deus pode falar com você, se Ele já falou com você e de que maneira. Tem muita gente falando boa tarde, a Tainá, né, entrou. Eu não consigo ainda visualizar bem aí os comentários, porque o celular está na live um pouco distante de mim, eu precisaria dos óculos, e aí o irmãozinho está aqui conectado no meu notebook. Então quando você fizer um comentário, a gente vai tentar aí compartilhar o seu comentário também. Isso é muito importante para nós. Isso a gente vai também corrigir para que eu possa visualizar mais de perto os seus comentários e
A gente está aqui, né, gente, no segundo ou terceiro podcast e estamos aqui adaptando os estúdios e tudo vai ficando melhor a cada dia, eu creio desta maneira. E você, tá junto com a gente? Tá gostando do tema? Deus já falou contigo, você acha que Deus pode falar? Então eu vou começar, antes de dar a experiência pessoal, antes de contar duas maneiras que Deus falou comigo. Quando eu comentei com a minha filha que esse seria o tema, ela falou, mãe, fala do anjo. Então eu fiquei pensando, eu vou contar essa experiência para vocês que é muito forte e depois você vai compartilhando se você acredita, se você tem dúvida e se você já teve uma experiência pessoal onde Deus falou contigo, não é? Antes de começar este tema, eu queria citar um versículo bíblico que está em 2 Timóteo 2,15. E a palavra de Deus diz assim, se você tem a Bíblia pode abrir, se não anota, depois você lê. É um versículo muito conhecido de todos nós e eu vou dizer a você. Em 2 Timóteo 2,15 está escrito assim, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. E a palavra manejar, ela significa ter habilidade para obedecer, ter prática, ter conhecimento, saber multiplicar aquilo que aprendeu. Isso é manejar. E sabe o que eu tenho percebido? Que muitos de nós não sabemos nada de nada, não sabemos nada da Bíblia, não sabemos o que está escrito no Salmo 1, não sabemos o Salmo 23, não sabemos o Salmo 91, nada. São coisas assim que eu diria básicas para aquele que é cristão, para aquele que é obreiro e que quer ser aprovado. Ele tem que estudar a palavra. Eu costumo dizer, né, gente, que não é só a palavra que nós temos que estudar. Nós, como cristãos, temos que estudar o nosso manual, não é? Nossa regra de conduta e fé é a Bíblia. Mas você precisa também se qualificar, meu lindo, minha linda, abençoado, abençoada. Hoje você tem a facilidade de entrar no Google, puxar qualquer tema. Então estuda inglês, estuda hebraico, estuda profissões, estuda língua diversas, se qualifica, não fica parado no tempo. Tem tanta coisa boa para se aprender. Você precisa desenvolver uma profissão, algo que você goste, na facilidade do Google e de cursos às vezes gratuitos que até você tem, ou cursos pagos, né? Eu, quando queria aprender alguma coisa na minha época, né, antigamente, que eu já faz bastante tempo que eu nasci, né, perdoa pra nós, eu tinha que procurar uma enciclopédia Barça, já falei pra vocês, era cada livro era uma letra do alfabeto, então eu tinha uma estante enorme. Então, se eu fosse fazer um trabalho de escola na casa de uma amiguinha, eu tinha que levar 3 livros, é pesadão, porque ali só tinha 3 letras e a gente pesquisava ali. Hoje nós temos o Google à mão e a gente tem que usar as ferramentas para crescer, para aprender, para a glória de Deus. E aí a gente não consegue manejar nada, nem a palavra da verdade nós manejamos. E como a gente vai professar a nossa fé? Como a gente vai ter uma experiência pessoal de Deus falar com a gente se a gente não conhece nada? Porque uma das formas que Deus fala com a gente é através da palavra de Deus, da Bíblia. É ali que está a nossa conduta, é ali que Deus fala. Ele ensina o primeiro mandamento, por exemplo. O primeiro mandamento com promessa é aquele: honra teu pai e a tua mãe, você terá longos anos de vida. Já é o primeiro mandamento. Mas se você não sabe de nada, e aí você não tem como manejar bem a palavra da verdade, você nunca vai ouvir Deus falar contigo, porque a primeira maneira que Deus fala, a forma que Deus fala conosco é através da palavra. E a Bíblia tem regra, conduta de fé, regras, ensinamentos, exortação, ânimo, correção, ela tem para todas as áreas. Eu digo isso a você porque eu já estudei mesmo e fiz cursos teológicos. Quando eu tinha 25 anos, eu fiz um curso de 6 meses e depois com 55 anos eu fiz mais um curso de 1 ano. Então eu aprendi muito, eu absorvi muito conteúdo, mas manejar a palavra não é absorver conteúdo, é ter experiência pessoal. Repito, ninguém vive da experiência do outro. Nós temos que ser protagonistas da nossa história e procurarmos experiências pessoais com Deus, para depois você poder falar: realmente Deus fala comigo e Ele falou. Eu vou contar 2 experiências, mas antes disso, eu também quero dizer que para nós entendermos o que Deus fala, para nós entendermos a verdade, nós temos que conhecer essa verdade, compará-la com aquilo que não é verdade. Vou dar um exemplo para você.
Eu entrei para trabalhar no Banespa com 18 anos, né? Ele depois virou Santander. Ali foi uma escola de vida para mim. Quando eu fui fazer um curso para aprender a identificar nota falsa, nesse curso eles me deram várias notas verdadeiras. E essas notas, a gente passava a mão, sentia que ela tinha uma textura, que o papel não é lisão, ele tem ali umas camadinhas. A gente colocava contra a luz, via que tinha um desenho por trás, além de ter um desenho na frente. A gente observou que tinha uma marca d'água no meio, que tem uma fitinha lá dentro, que às vezes você pode até tirar um plastiquinho que está ali dentro da nota. Muitas vezes só tem uma sombra, que é uma listra bem certinha no meio da nota. Então, quando eu identifiquei a nota verdadeira, eles colocaram aí depois umas 2 notas falsas no meio daquele bolo, e a gente ia contando, mesmo de olho fechado, aí opa, passei a mão, tá liso demais esse papel. Batata, você ia olhar, certeza que aquela nota era falsa, só pelo tato, só por perceber. O que eu quero dizer com isso? Que se eu não conheço o verdadeiro, eu posso aceitar o falso, achando que ele é verdadeiro para mim. Então que nessa tarde, já logo de cara, eu e você possamos aprender isso. Nós queremos ser aprovados como obreiro. Temos que manejar bem a palavra da verdade. Vou te fazer uma pergunta. Você conhece a Bíblia? Tem estudado? De repente você conhece aí bem muito mais do que eu e todos nós juntos. Mas eu queria te perguntar. Um versículo você deve saber de cor. Por exemplo, João 3,33. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Eu confesso a vocês, meus queridos, que eu tenho dificuldade de achar lembrar do endereço dos versículos. Às vezes eu lembro dos versículos, né, que falam tanto no meu coração, mas não lembro o endereço. Nós precisamos decorar, não é isso que eu estou falando nessa tarde, gente. Nós precisamos decorar a Bíblia, não é isso. Nós temos que ter a palavra de Deus e saber que ela é a verdade para diversos assuntos, para a gente não passar vergonha. Foi o que o texto falou aqui, apresenta-te a Deus aprovado como obreiro, porque você não tem nada que se envergonhar. Eu lembro de um estudo que fiz e participei, que está em Atos, no capítulo 6, naquela época eles precisavam de uma pessoa para entregar a cesta básica. Haviam muitas viúvas ali, porque tudo era conquistado naquela época em Israel, Jerusalém, enfim, era conquistado com guerra, né? Com guerra literalmente, para conquistar território, para conquistar ideais. Era feito ali na ponta da espada e a cavalo, conquistando o território, enfim. Então, tinha muitas viúvas por conta dessas guerras, né? E hoje em dia não tem sido muito diferente, né? A gente está lembrando agora aqui que Israel está ali em guerra com o Hamas ali na Palestina, na faixa de Gaza. Vamos orar para aquele povo, vamos orar de verdade, que o Senhor possa ter misericórdia, não é? Mas por conta de tantas viúvas que tinham, eles precisavam de uma pessoa para entregar a cesta básica. Vê no ato 6 depois. As viúvas procuraram os apóstolos falavam, olha, não está dando conta, a demanda é muito grande, nós não estamos recebendo alimento, a gente está padecendo. Nossos maridos faleceram defendendo na guerra a causa. Então eles começaram a procurar uma pessoa para entregar cesta básica. E aí eles fizeram uma reunião e um dos escolhidos foi Estevão. Estevão tinha apenas 20 ou 23 anos nessa época. E ele manejava bem a palavra da verdade, que ele conseguia discutir a palavra junto com os escribas, junto com os mestres da lei daquela época, que se reuniam nas sinagogas e conheciam de cor tudo, sabiam muito bem manejar, e ninguém conseguia debater, digamos assim, melhor que Estevão. Ele só tinha 20 anos. E a Bíblia vai nos contar em Atos 6 que ele, ao entregar as cestas básicas, ia fazendo sinais e maravilhas, que ele estava cheio do Espírito Santo. Eu já aprendi aqui que se eu quero ser uma obreira aprovada, se eu quero ter experiências pessoal com Deus, se eu quero ouvir Deus falar comigo, eu tenho que me preparar primeiro para depois ser chamada. Se alguém me chamar para fazer alguma coisa na igreja, se aparecer uma obra social que eu possa me envolver, aí eu me preparo depois, eu vejo qual área que vai ser. Não, eu tenho que primeiro estar preparada para que depois eu possa ser chamada e escolhida. E quando aparecer uma oportunidade, pode chamar que ela dá conta. Chama ele ali que ele está preparado. E foi assim que aconteceu com Estevão. Então a primeira maneira que Deus fala é através da palavra. E nós temos que realmente buscar na palavra para poder ter essa sabedoria, esse conhecimento e não passar vergonha. A pergunta que eu queria fazer para você é essa. Você sabe pelo menos
me dizer, responda aí. Onde é que está na Bíblia o versículo que fala assim, a esperança é a última que morre? Você já leu? Fala para mim se você já pesquisou isso aí, sabe? Quem sabe esse versículo? Onde está? A esperança é a última que morre. Meu querido, minha querida, abençoada, abençoada, não existe. Não existe esse versículo. Isso é pegadinha. É um dito popular que as pessoas costumam falar, e a esperança é a última que morre. Ela, na verdade, vai contra os princípios da palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz, existe a fé, a esperança e o amor. E o maior dos três é o amor. Então, se a gente não souber a verdade, é aquela nota falsa no meio da verdadeira, a gente vai passar vergonha. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. A outra maneira que Deus fala com a gente, Ele fala através dos hinos, dos louvores. Ele pode falar através de uma criança. Quantas vezes eu cheguei em reuniões, em ambiente, estava ali meio tristinha, com meu coração um pouco apertado, me sentindo sozinha, minha família mora longe, então eu tinha aquela sensação, e quando eu chegava na igreja, vinha um garotinho pequenininho, de 5, 6 anos, me abraçar, correndo, vovó, eu te amo. Eu nem sou vovó dele de sangue, mas o Felipe falou isso para mim, e aquele dia foi a boca de Deus para mim. Então Deus pode usar através da vida de uma criança, falar para você, e você pode ouvir o amor de Deus através da boca de uma criança. Dos hinos também, né? Das canções, dos louvores. Meu Deus, o louvor fala muito alto. O louvor é um momento de maior inspiração daquele que fez, não é? Então a gente tem que tomar cuidado também com aquilo que a gente ouve, porque a gente pode estar ouvindo coisas que depois fica o dia inteiro na nossa mente repetindo, não é? Então tem mensagens subliminares aí que a gente pode filtrar também. E tem música que vai falar de sofrência, que eu não consigo, que não vai dar, e já acabou mesmo, tá no fim. Aí a gente fica aquilo na mente. Agora, se você ouve uma canção que te põe pra cima, ou não só hinos, canções seculares também, né? Eu costumo dizer, tem músicas que são lindas, que falam amigo, é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves dentro do peito, é linda, né? Eu conheço uma canção também que todo mundo sabe que eu gosto, que fala, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Olha que linda, né? É uma poesia. Então as músicas também falam no nosso coração, com certeza. Deus também pode falar através de sonho. Só que, ó, esperto aí. O sonho, ele pode ser produzido por 3 fatores. O primeiro, se você comer uma boa feijoada e tomar meio litro de coca no jantar, é possível que você tenha uns sonhos muito loucos aí. Na revelação, não. É consequência do seu metabolismo, que o sangue está ali trabalhando para fazer digestão e para ao mesmo tempo refrigerar teu cérebro. E acontece um tilt ali, você tem sonho e depois está pensando que é revelação. Tem que ter sabedoria, como eu disse, feeling espiritual para ter discernimento para isso aí, não é? O outro sonho, outro motivo do sonho, você pode ter quando fica vendo muita televisão, muito programa, como agora, por exemplo, na questão da guerra, a gente fica vendo a guerra, a invasão, e você vê o tanque, depois você vê, aí você liga lá, você vê o Datena falando isso, aí você enche a tua mente com aquelas informações ali, e aí é possível que de noite você sonhe que o Datena tá lá, batendo nas costas do Hamas, e que tá todo mundo junto numa festa e você tá do outro lado. Aí a revelação não é consequência de informações que nós absorvemos também o dia inteiro, né? E também existe a possibilidade de, no sonho, o próprio Satanás querer perturbar a tua mente e trazer aquele espanto noturno e soprar ali dentro do seu sonho situações que vão deixar você o dia inteiro pesado, com medo, constrangido, achando que foi uma revelação, que na verdade é só um tropeço. E existe também a possibilidade de Deus te dar sonhos e você ter ali no sonho algo que o Senhor venha falar com você. Precisamos ter intimidade para filtrar isso aí. E quando você tem intimidade com uma pessoa, convivência com uma pessoa, só dela te olhar você entende, não é não? Eu lembro quando minha mãe, meu tio olhava para mim e fazia assim, ó. Só assim, ó. Para mim sair da área. Eu sabia, né? Quando você olha para uma pessoa, foi legal, foi aprovado, né? Ou quando você... Então a nossa linguagem corporal, ela fala muito alto. E quando você tem intimidade com uma pessoa, você consegue entender essa linguagem com a maior facilidade. Se você tem intimidade com Deus, uma vida de oração, o conhecimento da palavra, você vai entender quando Deus fala com você.
você vai entender, você vai ter uma experiência particular e pessoal. E eu acredito que no próximo podcast você vai falar, posso ir aí que eu vou dar meu testemunho? Realmente Deus falou comigo. Se você nunca teve essa experiência, busque-a. Jeremias 29:11, o Senhor diz, todo aquele que me buscar de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado. Então, é desta maneira, nós vamos buscar essa experiência pessoal, se você ainda não teve essa experiência pessoal. Tem comentários aí, não é? O Jonatas disse assim, Deus já me deu vários sonhos poderosos. Muitas vezes eu sonhava num dia e no próximo dia o culto era o sonho do dia passado. Meu Deus, olha aí o Jonas falando, hein? Um garoto, hein? Ele é novinho, né? Senhor de idade, contando experiência, não um jovem mesmo que está na presença de Deus com sede, buscando na palavra, adorando e se preparando aí para cada dia ser um obreiro melhor. Ele acabou de comentar aqui, não sei se vocês ouviram, né? Que ele já teve sonhos, que Deus revelou algo para ele, que no dia seguinte aquilo se concretizou. Eu vou contar duas experiências para você, depois você vai aí também comentar que é dessa maneira, Deus pode falar assim através do sonho. Agora, se você vier para mim e disser assim, olha, eu ouvi uma voz assim alta, um vento, e uma voz assim, e eu vou repreender, porque Deus não fala com voz audível mais. Houve tempos que Deus falava com voz audível, nós vemos nos textos da palavra, mas hoje Deus ele fala no seu coração, no seu intelecto, no seu entendimento, e você consegue de fato entender que é a voz de Deus, que é um direcionamento, e fica muito claro para você. Eu costumo dizer assim, sabe aquela sensação quando você vai, por exemplo, amanhã eu vou ser madrinha de um casamento. Então eu estou com aquela expectativa que eu preciso me vestir bem, me comportar bem, e o que eu vou ter que falar. Então eu fico com aquela ansiedade gostosa, com aquela sensação dentro que mexe comigo, mexe nas minhas emoções, eu fico assim. É uma coisa parecida com essa, quando a gente ouve a voz de Deus, vem aquela coisa que mexe por dentro, aquela emoção, um sentimento, um pensamento involuntário, que você tem certeza que não foi você que gerou, você começa a entender que aquilo ali que é realmente a voz de Deus falando contigo. É difícil definir. Deus trabalha de maneira particular com cada um. Então nós já vimos que Deus pode falar através da palavra e fala. Deus pode falar através de sonhos, com toda essa ressalva que fizemos. Deus também usa profetas para falar, sim, a respeito da Bíblia. O Senhor traz revelações da palavra dele para servos específicos de profetas que estão à frente de um rebanho e que têm uma visão diferenciada para compartilhar e edificar aquele rebanho. Muito cuidado quando a gente tem a oportunidade de ver, temos que filtrar pessoas que não leem versículo nenhum da Bíblia, estão à frente de rebanhos, estão líderes de igreja, não tem crítica pessoal a ninguém, apenas um comentário, e eles colocam na tua mão, eu vejo chave da casa, eu vejo chave do carro, eu vejo isso, eu vejo o seu RG, eu vejo o seu CPF, eu vejo tanta coisa, mas eu não vejo o teu coração que você precisa se corrigir, eu não vejo o teu coração que você precisa liberar perdão, eu não vejo que você aqui dentro da comunidade, da igreja, que quer seja ela uma igreja católica, espírita, quer seja como for, eu não vejo que você aqui dentro está todo bonitinho, comportado, e lá fora você é outra pessoa. Ele não vê nada disso, que você precisa se corrigir, se quebrantar e ser verdadeiro diante de Deus. Só vê as chaves que você vai receber. Então tome muito cuidado com esse tipo de revelação. Eu questiono se realmente é Deus que está falando ali, e a maioria dos casos não é. É aquela história que eu te falei. Se você não conhecer a nota verdadeira, a falsa passa no meio, você pensa que ela é verdade e pega para você, bota no bolso e anda com ela. Quando você vê a consequência, já foi. Deus pode falar e fala através da palavra, ele fala através dos profetas que ele revela, ele fala através de sonhos, ele pode falar através das crianças, ele pode falar através de canções, e ele pode também falar através de uma visão, de algo particular que ele pode te dar, sim. A Bíblia nos ensina que os jovens sonharão sonhos, os velhos terão visões. Então, isto é bem possível, sim. Nós vimos na semana passada que Jacó deitou numa pedra, teve um sonho, e ele viu uma escada que se abria até o céu, e os anjos desciam e subiam. Lembra que a gente comentou sobre isso? Pois é, ele teve a visão de uma escada e do trono da graça, e os anjos subiam e desciam por aquele lugar. Ele falou, o lugar que eu estou realmente é santo, e eu não sabia. Deus estava aqui, eu não sabia. E eu também citei, né, que a Aline, né, daquele
Israel com a Aline, ela esteve lá e fez uma filmagem, então está até hoje a pedra onde ele deitou ali, onde ele teve aquela experiência, a pedra está lá no mesmo lugar, um pouco desgastada, mas ali está ela. Que nós possamos buscar essa experiência pessoal e particular com Deus, né? Você já teve alguma experiência? Pode comentar aí, o irmão vai lendo e a gente vai falando. Muito obrigada, vocês estão aí do outro lado. Obrigada, tem muita gente mandando um abraço, mandando boa tarde. Deus abençoe, muito obrigada mesmo. Continua compartilhando, hein? Para a galera aí dos Estados Unidos, meu abraço especial. Para toda a minha família, a família Vince, Rizzi e Xavier, que também estão ligadas, gente, muito obrigada. Para você que vai assistir depois, não está na live ao vivo, nosso muito obrigado, compartilha. Todos os dias tem podcast aqui, não é só na quarta-feira. Quarta-feira é mulher, né? Seria o podcast mulher. Na segunda-feira estamos ainda definindo aqui, de fato, o tema. E na terça-feira, todas as terças são os jovens reconectados, né? O puro creme do charme e da elegância, que vocês já viram aqui, não é? Ninguém segura. Na quinta-feira também tem uma mocinha que posso falar, nasceu pronta mesmo, perdoa para nós, a Tainá chega aqui com uma jovem mãe, sempre compartilhando experiência de como edificar a casa, como cuidar dos filhinhos, né, de como ter um bom relacionamento com o marido, etc e tal. Então é muito legal ver a Tainá fazendo o programa. E na sexta-feira tem a caixinha de promessas, o pastor Paulo vem, ora, faz o programa com tanta sabedoria, tanta autoridade e tira para você aí uma promessa da caixinha para edificar a tua tarde. Que o objetivo é esse do nosso podcast, é edificar a tua tarde. E por falar em Tainá e nos conselhos que ela dá para uma boa família, eu quero também dizer a você que a pastora Bianca já escreveu 2 livros, vocês já devem saber. O primeiro é o testemunho pessoal, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você não leu, eu aconselho você ler, porque é forte, verdadeiro, um testemunho que você vai ver Deus falando assim, muito com ela. E vai falar com todos nós através do testemunho dela, né? E este livro que ela escreveu agora recentemente, que eu falo que é o pão diário do aconselhamento para o casal, tanto seja um casal casado como namorados, ou como um relacionamento de amizade, um relacionamento familiar, dá para se usar em 5 minutos diários, são 90 itens, você vai ler um por dia e você vai ser realmente edificado. Este livro, ele vai estar à venda em algumas cafeterias, em alguns estabelecimentos aqui em Guaratinguetá. E ontem eu tive o privilégio de conhecer a proprietária de um espaço que está ali na Avenida Urbano Marcondes, 78, na Vila Paraíba, bem pertinho de Itaguará, onde tem aquela avenida que tem um canteiro no meio, né? Ali no número 78, ela fez um espaço, pintou de rosa claro, pôs mesinha. Ali tem um espaço muito legal. Tem bolo delicioso, café, sucos. Ali tem um lugar para se fazer unha, massagem, um espaço para arrumar o cabelo, sobrancelha. Então, um espaço para a mulher ir lá e tirar um dia para ela dar uma arrumada no visual, dar uma relaxada, tomar um bom café, e o livro estará lá. Ela gentilmente pediu, que autorizou que deixássemos o nosso livro ali. Então é o Estúdio Revitar. Estúdio Revitar, na Avenida Urbano Marcondes, número 78. Eu convido você para ir tomar um café gostoso, comer um bolo lá no Estúdio Revitar. E a partir de amanhã, você já pode chegar lá e comprar o livro, adquirir o seu livro para você ler, para você presentear. Divulga isso e nós vamos marcar um café coletivo lá, vamos juntar uma galera para fazer uma festa lá também, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Então é isso. A gente vai só aqui dar o testemunho daquilo que Deus falou comigo pra gente ir encerrando. Já são 18h30 e mais alguma coisa, e a gente já vai encerrar para não se alongar. Eu tive, gente, 2 experiências tão fortes com Deus. Deus falou comigo de uma maneira tão particular, que eu confesso a você que hoje eu vim aqui, assim, um pouco temerosa de contar isso pra você e você questionar, porque é muito forte. Eu quero repetir mais uma vez, que você tem que ser protagonista da sua experiência com Deus. Ninguém vive da experiência do outro. Então busque essa experiência pessoal. Seja protagonista da sua história e tenha uma experiência com Deus para você depois vir contar aqui pra gente. Eu tinha 18, 19 anos, quando eu entrei para trabalhar no Banespa, e o banco ficava bem no centro da cidade de São José dos Campos, e ali tem uma praça que todo mundo fala que é a Praça do Sapo. Era uma praça que era em L, e de um lado passava uma avenida no fundo de um shopping,
E no outro lado da praça, no canto do L, tinha 4 casas antigas, estilo colonial, bem bonitas, com árvore na frente, casa de nível médio-alto, até porque está ali perto da Câmara, o lugar, a região é nobre, né? Tinha 4 casas bem bonitas ali, e a pracinha tinha 4 sapinhos, que saía água de dentro da boquinha do sapinho e ficava jogando ali na fonte. Então algumas pessoas tinham o costume de sentar ali e relaxar um pouquinho. E eu estava ali há 2 meses, mais ou menos, trabalhando no banco, 3 meses, por aí, não lembro bem, e eu estava sentada, né, sempre em comunhão com Deus ali, trabalhando, pensando, né, louvando de boca fechada, louvando em silêncio. E aí eu tive certeza que Deus falou comigo assim, vai lá na Praça do Sapo. A princípio, quando você tem essa voz que fala contigo, você questiona. Falei, nossa, acho que eu tô pirando, né, fazer o que na Praça do Sapo essa hora da tarde? E aí, era costume do banco, algumas pessoas pedir licença para o gerente e tomar um café fora, dar mais parecida, porque o ambiente de banco é bem desgastante. Então, era uma prática, né? Eu nem sabia que isso era uma prática entre eles, mas veio esse pensamento, veio esse discernimento, veio essa direção de Deus na minha vida. E eu falei para o gerente, não aguentei, falei uma vez comigo mesma, questionei aquela sensação do meu coração batendo, aquele gelo na barriga e aquela voz forte me impulsionando para ir até lá. Eu entendi que era a voz de Deus. E eu falei para o gerente, o senhor me libera para ir até ali a Praça do Sapo, uns 5 minutinhos? Eu torcendo para ele me perguntar o que você ia fazer, porque eu ia falar, não sei, Deus mandou eu ir lá. E aí podia ser que ele não entendesse muito bem, talvez você aí do outro lado também está falando, será, né? Pode ser que o gerente estivesse falando da mesma coisa, ou questionasse, ou duvidasse da voz de Deus. Então, ele falou, vai sim, rapidinho, pode ir rapidinho, isso é bom, tem muita gente aqui que faz isso. Dar uma saidinha aí que eu descobri que era uma prática. Eu cheguei na Praça do Sapo, me sentei ali naquela praça, 19 anos, não manejava bem a palavra da verdade, hoje eu conheço mais alguma coisa, tenho procurado estudar a palavra, viver a palavra de verdade, né? E aí eu sentei, fechei os olhos e comecei a orar. Eu sei que o Senhor me mandou vir aqui, eu não sei bem o que é para fazer. Talvez seja para agradecer desse trabalho novo que eu encontrei. Talvez seja apenas para ter um momento de reflexão aqui. Talvez seja para eu louvar. Eu não sei, mas eu sei que foi o Senhor que me mandou aqui e do olho fechado. De repente, não, abri o olho um pouquinho, que eu tinha medo de passar alguém e falar, o senhor guarda, ela tá dormindo na praça. Então, quando tem uma música que fala isso, eu guardo de mim na praça. Então, para ninguém pensar isso, eu abri o olho de vez em quando. Mas quando eu estava ali com os olhos fechados, eu senti, desculpa a expressão, tá? Eu senti um cheiro muito forte de pinga, de cachaça e de xixi. Eu senti um cheiro muito forte mesmo. E aí eu abri os meus olhos e do meu lado tinha sentado uma senhorinha bem simplinha, de cabelo grisalho, com um vestidinho bem florido, bem amassadinho, bem judiadinha, com cara de alcoólatra, toda inchadinha, sabe? Bem assim. E quando eu olhei para ela, eu entendi, foi para isso que Deus me mandou vir aqui, foi para isso que o Espírito Santo falou, vai na Praça do Sapo. Mas o que eu vou falar para essa senhora? A experiência tão pouca, tão jovem. E aí eu olhei para ela e falei, Jesus te ama. Era aquilo que eu sabia falar, não, simples assim. E ela olhou para mim, segurou na minha mão, chorou, falou, verdade, filha? Falei, verdade. Jesus te ama, eu também amo a senhora, não sei o que a senhora está passando, mas eu estava lá trabalhando, eu vim aqui, Deus mandou vir aqui só para falar isso para a senhora. E eu estou só obedecendo. Jesus te ama. Ela falou, olha filha, eu tenho uma filha e um filho, e tenho uma irmã, eu sou viúva, a minha família tudinha semana passada falou pra mim que ninguém gosta mais de mim, porque eu peguei a bebê, e tô nesse negócio de alcoolismo, não tô conseguindo sair, ninguém quer ajudar eu, eles falaram que não me ajuda mais, largaram eu sozinha, e eu tô assim, nessa solidão, e agora você vem e fala pra mim que Jesus te ama, nem que ninguém me ame, se eu souber que Jesus me ama, já foi, valeu a tarde pra mim. E ela chorou, e eu também ali, como já estou quase aqui agora, e foi muito forte, sabe, ter certeza que Deus que me mandou ali. E aí eu falei assim, então eu vou visitar a senhora outro dia, eu vou levar uma palavra, um folhetinho, vamos ler um salmo junto. Eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar aquela senhora que não parasse ali, né? De fato nós depois fizemos ali uma visita, um evangelismo, mas naquela hora eu falei, a senhora, onde a senhora mora? Quer me dar teu endereço? Ela falou para mim, a minha casa aqui. Ela morava numa daquelas casinhas lindas que tinha ali. Ela não era uma andante, ela não era uma indigente, era uma mulher que estava marginalizada pelo alcoolismo e ela morava naquela casinha. E a gente pôde voltar ali outras vezes. Deus fala, se liga, tem um momento particular com Deus que Deus fala contigo. E apesar do horário estar avançado, eu tenho que falar mais uma experiência que tive, porque eu prometi também para minhas filhas e para vocês aqui agora.
Minhas filhas já eram mocinha. Tem muito comentário aí, meu amado? Quer falar um comentário aí pra nós antes que eu termine a... O Felipe Souza falou assim, super bacana o podcast, só adquirindo conhecimento. Oh, que joia lá. Deixa eu falar, o Felipe aí, Souza, comentando super bacana esse podcast e eu tô adquirindo conhecimento. Glória a Deus, multiplica isso aí. Fala com mais 10 amigos, Felipe. E a Duda falou assim, toda vez que eu preciso tomar uma decisão, procuro fazer uma oração e sempre obter uma resposta de Deus. E quando preciso tomar uma decisão bem importante, procuro conversar com o anjo da igreja, que é o nosso pastor, e a orientação que ele nos dá é importantíssima para que possamos fazer escolhas sábias. É isso aí, Duda. Você ouviu? Eu vou repetir, pode ser que você não tenha ouvido direito. O irmão falou aqui, a Duda falou que quando ela tem uma decisão muito importante para tomar, ela consulta o pastor, o anjo da igreja, e Deus também dá a ele discernimento de orientação, não é? Para ela poder receber e obedecer. E quando ela tem uma decisão para tomar, ela faz uma oração. Eu achei muito legal os comentários da Duda, porque sabe como a gente tem certeza que a gente vai tomar aquela decisão que está certa e que Deus aprova? Quando você tiver uma decisão para tomar, o que você faz? Você ora e fala, Senhor, eu estou precisando tomar essa decisão assim, assim, assim. Então, eu vou tomar a decisão de não ir. E se for a tua vontade, eu vou sentir paz. A paz que você sente é a resposta de Deus, que você está na decisão certa. Quando você toma uma decisão que não é certa, você fica inquieto, você fica inseguro, você fica impaciente. Mas quando você toma a decisão certa, vem uma paz que excede todo o entendimento. Você sabe que tomou a decisão certa. A Tainá disse assim, às vezes a resposta que precisamos é revelada através de uma conversa com o pastor. Um ato tão simples que muitas das vezes muitos resistem em fazer. Verdade. Creio que se o pastor está como anjo da igreja, ele tem direção e unção para nos aconselhar da melhor maneira. Porém, Deus é um Deus de detalhes. Para ouvi-lo, precisamos estar dispostos a ouvir e precisamos ter sensibilidade. Sim. E isso acontece através da intimidade diária com Cristo e com o Espírito Santo. Pronto, a Tainá já pregou aí, já fechou o podcast aqui, que ela fez uma pregação. Ela falou que o anjo da igreja, se ele de fato está escolhido por Deus e nós cremos nisso, temos que entender que ele tem discernimento para orientar e dar resposta. Muitas vezes a resposta que ele tem, quando você faz uma pergunta difícil, você percebe que ela vem direto de Deus, né, para a sua vida. A gente tem que estar disposto a obedecer, a gente tem que estar ligado na intimidade para poder ter essa sensibilidade. E a gente já vai terminando, o irmão está falando que tá quase no tempo aqui, mas eu ainda preciso falar mais algumas coisinhas. Muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, convidar uma pessoa para vir à igreja, aconteceu comigo, convidei um primo, não vou citar o nome dele aqui por respeito, né? Convidei um primo aí do meu marido e ele veio comigo à igreja e eu peguei ele perto da casa dele, já em cima da hora, a gente veio direto. Quando nós chegamos aqui, ninguém sabia que ele vinha, nem ele sabia, coincidiu de eu encontrar com ele, vamos hoje, vamos. Quando ele chegou aqui, o pastor começou a falar um monte de coisa para ele, que ele olhou para mim e falou assim, se eu não tivesse certeza que a senhora me pegou lá, que nem a senhora sabia que vinha, nem eu sabia que vinha, eu achava que a senhora veio primeiro e contou toda a minha vida para ele, porque ele está falando tudo. O Espírito Santo de Deus, ele revela. E a pessoa entra na igreja e ela fala tudo que está falando aconteceu comigo, coisas que eu não contei para ninguém. O Espírito Santo de Deus, ele fala. Você procure essa intimidade, procure essa experiência pessoal. A última experiência que eu vou contar para você, e antes de eu terminar, eu quero dizer, a semana que vem nós vamos receber aqui, na quarta-feira, mulher, uma amiga queridíssima, a Bispa Kellen Ial, psicóloga. Ela vai trazer um tema muito bom, ela vai trazer um tema de reavivados em Cristo. Reavivados. Ela tem aí uma página também, enfim, eu não vou dar um spoiler aqui, porque ela vai falar. Não perca, na quarta-feira que vem, estaremos eu e a pastora Bispa Kelly aqui num bate-papo também bem legal. Você vai ser edificado, eu tenho certeza disso. Não perde e compartilha com muita gente a respeito disso. Quando minhas filhas aí eram mocinhas, né, e a minha mãe estava ainda comigo, e minha mãe estava muito enferma, deprimida, e a faxineira esse dia não pôde me ajudante ir trabalhar, meu marido foi ao trabalho, minhas filhas resolveram fazer um curso fora, porque entenderam que lá na Tamandaré tinha um cursinho, a Vida Tamandaré em São Paulo, tinha um cursinho excelente para medicina, e algumas amigas aí do Colégio Fênix
Enfim, resumindo, montamos um apartamento lá com várias famílias, né? Mobiliei, recebi algumas meninas e ali elas moravam. A gente ia tomar conta delas no fim de semana, outra mãe ia. A gente estava ali de perto olhando, mas a gente tinha essa preocupação porque eram jovens, estavam morando ali numa cidade grande para estudar, enfim. Quando eu estava indo ao trabalho, eu me senti tão sozinha, sabe, tão tristinha nesse dia, porque minha mãe ficou em casa deprimida. A faxineira, a auxiliar, não tinha ali, estava ali para fazer companhia para ela. Minhas filhas sozinhas em São Paulo. Eu tinha no banco demandas grandiosas para cumprir aquele dia, batendo meta, fazendo reunião, mostrando produtos novos para os funcionários. Gerenciar um banco não é brincadeira, mexe com o teu emocional. Você fica realmente às vezes sem comer, para dar atenção para o cliente, e tanta coisa que acontece, atenção de um dia de pagamento, do carro forte trazendo muito dinheiro, da questão do assalto, é muito complicado. E eu estava ali vulnerável, quando eu estava descendo ali o morro da minha casa, a antiga casa em Aparecida, né, Rua João Andrade Costa, é um morrinho, passa ali perto da Editora Santuário. Eu estava ali com uma sandália alta, Anabela, e eu torci meu pé, e no canto da parede um muro chapiscado, né, o muro do Carmelo, das freiras ali, um muro chapiscado, e eu bati meu rosto, e aí sangrou um pouquinho, eu pus a mão e saiu um pouquinho de sangue no meu rosto, e eu fiquei, já estava meio, né, meio preocupada, meio sentindo sozinha, meio deprimida, não deprimida, estava angustiada pela sensação de estar sozinha com esses problemas, e minha filha também sozinha lá, enfim. E aí, eu, quando vi aquele sanguinho, eu fiquei assim tão arrasada, e o Senhor falou comigo, o Senhor Jesus falou comigo, um pouquinho assim de sangue, né? Mas eu dei todo o sangue que eu tinha para dar a você vida em abundância, salvação, a paz que excede todo entendimento e comunhão. E aí eu parei tudo naquela hora, e parei ali naquele muro, naquela rua, e comecei a orar e falei, Senhor, obrigado, obrigado, me ensina realmente a confiar em Ti, me perdoa, que eu preciso aprender isso. E o Senhor me levou naquele momento, num ambiente onde existe ali na Vila Mariana algumas casas construídas do CDHU, e existe um lugar descampado, assim, gramado, que ninguém constrói nada, porque eu acredito que seja uma reserva, como fala, ciliar, uma reserva na beira do Rio Paraíba. Então essa reserva, ali ninguém constrói nada, então tem um raspadão. O Senhor me levou ali na mente, no pensamento, e eu estava diante daquele lugar. A sensação que eu tive, que demorou meia hora, mas na verdade acho que não passou de 2 ou 3 minutos. E quando eu cheguei lá, eu vi a formação de anjos, como a gente fazia na escola para cantar o hino nacional. A gente põe a mão no ombro do da frente e a mão no ombro do lateral. Aí ficava todo mundo quadradinho, com a mesma distância, uma formação militar, digamos assim. Então eu vi ali um exército de anjos com aquela formação, tudo retinho. E aí muitos mesmo, todos com roupa clara, se não nude ou off, uma espécie de uns vestidos e com as asas abaixadas, assim, tinham asas com penas. E aí o último anjo parece que estava um pouco atrasado, Deus me permitiu, e eu senti quando ele passou por mim, eu não vi, não é visão como você está vendo aqui esse caderno agora, é uma percepção visual. Então eu vi quando aquele anjo passou por mim, e eu escutei o barulho das asas bem devagarinho batendo, como se ele fosse o último a chegar para aquela formação, e eu escutei aquele plá, 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 devagarinho. E aí eu estava lá na Vila Mariana, naquele lugar descampado, naquele exército de anjos ali, e aí vem um questionamento na minha mente, o que significa isso, o que significa isso. E quando é de Deus, o Senhor não é Deus de confusão, não te deixa na dúvida. O questionamento vem, a resposta vem ao mesmo tempo. E quando eu falei, o que será isso? Aí vem a resposta do Espírito Santo, e Deus fala no meu coração, todas as manhãs eu tenho aqui nessa cidade um exército de anjos formado, não só para cuidar de você, da sua família, da sua mãe, das suas filhas, desta cidade, deste estado, e eu acrescentaria mais, desse país e deste mundo todo, está no controle das minhas mãos. Eu pude ver a formação daquele exército, e ali foi tão forte para mim, meus irmãos. Isso faz mais ou menos 20 anos atrás. Eu lembro de cada detalhe como se fosse hoje. E quando eu falei para minha filha que teríamos esse podcast, ela falou, mamãe, fala do anjo, porque também ela lembrou. Então eu creio que Deus, ele pode falar ao teu coração, coisas simples ou coisas mais complexas. O mais importante é você ouvir a voz de Deus e sentir que Ele tem por você esse amor, esse cuidado de resgatar a sua alma da nota falsa e deixar você num ambiente onde existe uma saúde espiritual, um ambiente verdadeiro, onde você pode ser ministrado por uma palavra da verdade,
Não aquela palavra que o mundo aí fora fala que você não vai conseguir, que não vai nada dar certo, não. A palavra de Deus nos diz que aqueles que confiam no Senhor, como águias voarão, subirão e não se cansarão, renovarão as suas forças. Você seja essa águia, fortalecida na palavra de Deus. E é isso. Continue colocando aí o seu comentário. Se você acredita, se você crê nessa experiência, o pouco que você me conhece sabe que eu não viria aqui contar uma historinha para você que não fosse a mais pura verdade de uma experiência pessoal. Busca a sua experiência pessoal com Deus e peça para vir aqui no podcast, pode vir contar pra gente na outra semana e na outra mais, e a gente vai gostar de ser edificado. Muito obrigada, muito gostoso poder ter você aí do outro lado nessa tarde. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado em todo o tempo, e que esse pode vir, esse podcast seja realmente uma ferramenta para edificar a tua vida e para nos unir numa verdade que transcende e que traz pra gente a paz que excede todo o entendimento humano. Tá bom? Aumenta o som, meu irmão. Um beijo grande. Fui! Aprenda,